Boa noite, paz seja convosco. Mais uma sexta-feira de muita alegria. Pela permissão do Senhor, retornamos ao seu lar, ao seu encontro, para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Nesse final de semana, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Com certeza Ele já começou a escrever uma nova história para a sua vida. Eu quero convidar você, nessa noite nós vamos a um lugar chamado Betsaida. E Betsaida nós vamos compreender algumas coisas que o Senhor Jesus está tratando ali com os seus discípulos e com aquelas pessoas que estão ao redor. Esse texto está baseado em Marcos capítulo 8, no versículo de número 22 em diante. Nós vamos ler a escritura nesse exato momento e eu quero convidar você, já vai estar aí aparecendo para você acompanhar a leitura bíblica. Haja visto que em Marcos capítulo 8, do verso 22 ao verso 26, vai tratar um assunto relacionado com essa cidade de Betsaida. E o que acontece para você entender o momento anterior a isso? No versículo de número 21, a palavra vai dizer aqui que eles estavam ali, os discípulos estavam sem compreender o que estava acontecendo. Eles vão passar, o texto diz que é o perigo das más influências. Eles vêm nesse contexto com o Senhor Jesus e eles vão agora entrar em Betsaida. Betsaida, o que estava acontecendo em Betsaida? Em Mateus capítulo 11, a Bíblia vai revelar que ali há uma lista das cidades impenitentes e a cidade de Betsaida, ela está elencada ali entre aquelas que estão naquela lista. E quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. No Mateus capítulo 11, revela alguns nomes de cidades que estão ali, que naquele cenário daquelas cidades aconteceram vários milagres, vários prodígios, muitas coisas aconteceram maravilhosas naquela cidade. Só que o seguinte, em muitos daqueles lugares que aconteceram aqueles milagres, existiam pessoas que estavam ali com uma certa indiferença para o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo naquele lugar. Já já você vai acompanhar a leitura que vai aparecer aí, o texto do qual nós estamos falando, para você acompanhar bem de pertinho o que nós vamos tratar nessa noite. E o que aconteceu ali naquele dado momento? Eu estou dando esse pano de fundo para você entender aonde nós vamos entrar nessa noite e mostrar para você algumas fases compreendendo o que Jesus Cristo queria nos ensinar. Nós estamos falando agora ao vivo da cidade de Miracatu, no estado de São Paulo, aqui do Brasil, para você, para o seu coração. A palavra do Senhor. Amados irmãos, o texto sagrado ele revela assim, nós vamos ler agora. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Observe que quando o Senhor ele está saindo de uma região e agora chegando a Betsaida, quem morava ali, o apóstolo João, ele vai dar informações que moravam ali, era a cidade de Pedro, de André e de Filipe. Naquele momento ali, quando eles estavam chegando ali, portanto já estavam dentro da cidade de Betsaida, acontece algo extraordinário naquele lugar. Oportunidades vão acontecendo. E hoje, em muitos lugares, está comemorando aí o dia do abraço. E nós sabemos que para dar um abraço hoje está meio dificultoso. Quando o Senhor Jesus, chegando em Betsaida, a palavra vai nos relatar que algumas pessoas chegaram ali para abordar o Senhor Jesus Cristo no momento que ele estava chegando
ali a essa cidade de Betsaida. Nesse momento é que eles, Marcos capítulo 8, verso 22, que eles trouxeram então um cego na presença do Senhor Jesus Cristo. O texto revela que é algumas pessoas daquele lugar, daquela cidade, que trouxeram aquele cego agora à presença do Senhor Jesus Cristo. Aí está o texto agora na sua tela para você acompanhar e entender da melhor forma possível o que a gente está explicando. É tão maravilhoso saber quando Jesus chega em algum lugar. Diz o texto que ele chegou ali. E quando o lugar que Jesus chega sempre tem algo agradável, alguma surpresa, algo está para acontecer. Naquele dado momento, ao chegar ali, essas pessoas trouxeram, diz o texto, uma pessoa cega à presença de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, essa palavra aí, a presença de Jesus. Como é maravilhoso estar na presença de Jesus. Como é maravilhoso sentir a presença de Jesus. Como é glorioso estar diante da presença do Senhor. O texto vai relatar que essas pessoas trouxeram esse cego até a presença de Jesus. Então, haja visto que dentro da cidade de Betsaida, ou aldeia, ou vila, como você queira entender, existiam também pessoas boas, pessoas talvez que estão interessadas em fazer o bem, ou então pessoas que são capciosas para querer saber de que maneira o que o Senhor iria fazer. Essas pessoas, elas levam até Jesus, até a presença de Jesus, esse homem na condição que estava cego. E eles começam agora a rogar a Jesus que Jesus toque nele. Então, um pedido por parte de algumas pessoas que estão ali naquele povoado para que o Senhor Jesus viesse a tocar na presença daquele homem, fizesse alguma coisa naquele cego. Na verdade, o que eles queriam é que Jesus Cristo curasse ele. Mas como eu mostrei na introdução dessa mensagem, que essa cidade era uma cidade já que estava com uma certa indiferença com os milagres do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que nos assistem agora e talvez estejam passando um problema de indiferença, um problema de disputa, nem todos gostam de você, você está enfrentando um problema, quem sabe, de competição, enfrentando uma situação lá na sua empresa, vai ter o corte agora, quem será a próxima pessoa? São situações que a vida reserva para você que você não está esperando. E muitas vezes nós estamos no lugar errado, porém no momento certo, na hora certa. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava no lugar errado, porém na hora certa. Você não parou aqui nessa noite, nessa live, para ouvir essa palavra por um acaso. Você não chegou aqui por algum outro motivo. Alguém te trouxe até aqui. O link chegou para você, alguém convidou você, e agora você está aqui ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa com você. Naquele momento que trouxeram aquele homem para Jesus, a palavra de Deus agora no verso 23, olha como começa o texto. Observe como começa o texto. O texto começa com a palavra então, e logo após o então tem uma vírgula. O que quer dizer isso, pastor Ayrton? Naquele dado momento gerou uma expectativa naquelas pessoas que estavam ao redor daquele cenário. Olhando então o que Jesus iria fazer, qual a atitude que ele iria tomar. Eles estavam aguardando esse momento para saber então o que Jesus iria fazer. Talvez você chegou aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, e está na expectativa do que é que Deus vai fazer na tua vida. Ao ouvir os louvores, a adoração que foi entoada aqui nesta noite, nós já podemos observar que o Senhor tem algo para você aí. Quem sabe nesse dia de abraço você vai sentir esse abraço gostoso, carinhoso da presença do Senhor Jesus Cristo. Então naquele momento eles ficaram naquela expectativa, o que é que vai acontecer? Observe que são fases que vêm acontecendo. Até esse momento o Senhor Jesus não disse uma palavra sequer.
As pessoas estão ali na presença dele, o cego está ali naquele dado momento. Quando passa esse momento do então, ele respira fundo agora e ele vai começar a fazer algo inesperado. Mateus não registra isso, nem Lucas, nem João. É uma mensagem atípica, é algo que Marcos relata. A palavra de Deus agora diz que ele vai tomar o cego pela mão. Esse é o momento que fala que Jesus chegou ali, agora vai revelar a sua intimidade com aquele cego. As pessoas trouxeram aquele homem até ele e vai chegar agora naquele momento que ele vai tomar aquele cego pela mão. Ele chega a estar bem pertinho dele naquele exato momento. E o que acontece naquele momento? Ele vai pegar na mão dele. Ele vai pegar na mão dele agora e ele vai chamar a atenção dessa situação. Como é gostoso esse momento que o Senhor entra nesse cenário e agora ele toma uma posição e agora ele vai mostrar algo da intimidade dele. Eu quero te explicar o costume da época, o que estava acontecendo. Quando um homem andava de mãos dadas com outro homem, sabe o que isso revelava? Revelava comunhão, revelava respeito, revelava intimidade, revelava carinho, revelava uma condição diferenciada entre os outros. O nosso costume da nossa cultura é diferente se isso acontecesse. Mas lá naquele exato momento, Jesus agora ele vai ali, toma aquele homem pela mão. Aquele homem pôde sentir a mão do Senhor Jesus. Aquele homem pôde sentir os dedos do Senhor Jesus Cristo. As suas mãos ainda não tinham ido para a cruz, portanto não estavam furadas, não estavam marcadas. Aquele homem agora sente o calor do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem agora sente a intimidade agora. E diz a Bíblia que ele vai ser conduzido para fora daquela aldeia. Em toda a Bíblia Sagrada só mostra apenas um texto quando Jesus pega o apóstolo quando está afundando na água pela mão. Mas agora esse texto é diferente, ele toma pela mão e vai andar de mãos dadas na presença de todas as pessoas daquele lugar e vai conduzir aquele homem lá para o lado de fora da aldeia. Presta atenção que Deus já está falando com você. Ele vai segurar na tua mão hoje, independente das pessoas que estão ao teu redor. Ele não tem vergonha da tua condição. Ele não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha de quem está ao seu redor. Ele está te dando toda e qualquer atenção. Um lugar tão difícil agora, aparece o Senhor Jesus Cristo agora e segura ele pela mão. Quando a gente vai desfilar com qualquer coisa, e há um costume muito por aqui, em outros lugares, as pessoas compram algo novo e elas vão desfilar, elas vão mostrar. Comprou um anel, comprou um carro, comprou uma moto, comprou qualquer coisa, ela tem prazer e alegria de andar e mostrar para os seus amigos e companheiros. Nesse momento, Jesus agora, ele sai desfilando, ele sai com aquele homem agora cego de mão dada. Mas ele sai lá para o lado de fora da aldeia. Aqueles espectadores, aqueles que trouxeram aquele homem, ficaram agora dentro da aldeia. Jesus agora vai para o lado de fora. E vai conduzindo ele ali, ele vai sentindo aquela comunhão, aquele calor gostoso bem pertinho. A palavra mostra que aí agora tem um ponto. E ela vai mostrar mais outra fase agora desse relato bíblico. Após esse ponto, observe o texto que aparece aí no versículo número 23. Diz a Bíblia que em seguida. Foi um fato que aconteceu logo em seguida. Aquele homem não esperava o que ia acontecer. De repente, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, nessa vírgula, ele enche os seus pulmões, porque a vírgula é para respirar, é para dar um espaço de tempo. Naquele momento, lá fora da cidade, observe, Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, ele impôs as mãos. Veja bem, agora nós estamos do lado de fora. O texto no início mostra que Jesus entrou dentro de Betsaida.
Agora Jesus saiu de dentro de Betsaida, está lá fora de Betsaida. Naquele momento o Senhor deu aquela cuspida naquele homem. E eu quero explicar algo para você entender um pouquinho agora. O costume romano da época, quando alguém era preso, quando alguém era manietado, quando alguém queria sobrepor, quando alguém queria mostrar autoridade, ele, quando manietava uma pessoa, quando prendia uma pessoa, quando enfrentava uma pessoa, eles tinham o hábito de cuspir no rosto da pessoa. Fizeram isso com Jesus, quando prenderam Jesus, cuspiram no rosto de Jesus. Eu quero fazer um parênteses aqui agora. Quem sabe muitas vezes você que está me ouvindo aí agora, as pessoas jogaram tanta coisa no teu rosto, jogaram tanta coisa diante da tua face, fizeram tantas coisas para você e você pensou até que eram seus amigos. Mas com o passar dos dias, com o passar dos tempos, tudo aquele benefício, ou quem sabe que foi feito para você, alguém lança sempre em rosto, lança diante dos seus olhos. Estou pregando a palavra de Deus aqui nessa noite. Talvez você que me ouve aí agora, você que está aí numa situação, quem sabe, no leito de enfermidade, no presídio, acamado, ou deitado aí na sua cama, observando aí na sua TV essa palavra. Eu quero chamar a sua atenção agora. Quantas vezes as pessoas lançaram no seu rosto coisas que fizeram para você, pessoas que você nem imaginava, e jogam as coisas no teu rosto, diante dos teus olhos, diante da tua face. Aquele momento, os romanos, eles tinham esse hábito de humilhar as pessoas, de menosprezar as pessoas, de dizer, quem manda aqui somos nós, de desqualificar a pessoa. E agora talvez você, olhando esse texto, você vai entender, mas Jesus, pastor, ele humilhou o cego mais ainda. Não. Observe uma coisa, olha o texto que está aí na sua tela, Marcos 8 e 23. Diz a Bíblia que em seguida, após essa cuspida, Jesus cuspiu, não no rosto dele, cuspiu nos seus olhos. O problema não era agora com o cuspe, o problema agora não era com os seus olhos. Nesse sentido, Jesus vai nessa primeira fase curar a sua visão. Jesus não cuspiu no seu rosto dizendo que ele era mais do que ele. Não, ele cuspiu nos seus olhos. E o que quer dizer isso? Ele cuspiu na cegueira daquele homem. O que ele quis dizer para a cegueira? Que agora ele tinha chegado e que ele tinha autoridade sobre as enfermidades, e que ele era o Senhor de toda aquela situação. Ei, você que me escuta nessa noite, chegou o tempo de se alegrar, chegou o tempo de uma nova vida, chegou o tempo agora de uma nova oportunidade para você. Jesus Cristo agora, ele se revela como poderoso acima de qualquer enfermidade. Observe o texto, que ele não cospe no rosto, ele cuspe nos olhos. E imediatamente agora diz a Bíblia que ele leva as mãos, as duas mãos, nos olhos daquele homem. Então eu vejo nessa primeira fase a saliva e a imposição de mãos. Quantas coisas já saíram do Senhor na forma líquida de água. O Senhor cuspiu, outro texto diz que ele chorou. Outro texto, após a sua morte, lá ele é cortado pelo soldado, sai água e sangue lá no Calvário. Tudo isso por amor a você. Ele mostra agora para a cegueira que ele tem autoridade sobre ela. E quando aquelas mãos chegam nos olhos dele agora tudo vai mudar. Observe que no verso 23 ainda, após impor as mãos, ele indagou. E nessa indagação ele faz uma pergunta para aquele cego. E a pergunta é a seguinte: vês alguma coisa? Por que é importante essa pergunta? Jesus não sabia de todas as coisas, pastor Ayrton? Sim, ele sabe de todas as coisas. Mas por que está acontecendo assim, esse cenário, nessa maneira, dessa forma? Sabe por que às vezes Deus não realiza
coisas exatamente diferentes dessa na sua vida? Talvez você diz assim: por que ele está fazendo devagar? Depende do seu entendimento. Depende dos seus pensamentos. Quando você é criança, você tem um pensamento. Quando você é jovem, você tem outro pensamento. Quando você chega na terceira idade, você já tem outros pensamentos. Quando você é criança, bem criança, você quer colo. Quando você chega numa certa idade, você quer que sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó segurem suas mãos. Eu me lembro quando meu avô trabalhava em São Paulo, e eu era criança, e quando chegava na sexta-feira, como agora, nesse exato momento, ele vinha de São Paulo, e a minha maior alegria era quando meu avô chegava em casa, porque eu sabia que meu avô no dia seguinte iria me dar um carinho, iria me atender. E quando chegava no sábado pela manhã, ele me levantava e me chamava, e nós íamos juntos de mão dadas para a padaria. Aquele momento eu esperava a semana inteira, o momento que meu avô iria vir e pegar na minha mão. Era o momento que eu ia ser conduzido por ele até aquele lugar. E eu ali ia comer meus doces, meus salgadinhos, o que ele me oferecesse ali, eu ia passar aquele momento de comunhão com ele. Mas se de repente na hora de atravessar a rua tivesse alguma dificuldade, sabe o que meu avô fazia, mesmo me amando? Apertava a minha mão e me segurava forte. Esse momento de dor, você está sentindo aí a mão dele te segurando, te apertando. Mas o que vai acontecer agora é lindo. Ele só larga da mão dele quando ele leva num lugar seguro, num lugar lá do lado de fora da aldeia. E quando ele larga as mãos, ele agora vai levar as mãos nos olhos daquele homem. E diz a Bíblia que após aquela cuspida ele indagou: tu vês alguma coisa? O que é que tu vês? Então Jesus pergunta para ele se ele está vendo coisa. Observe que o texto agora, trazendo para os dias atuais, quando a gente trata pessoas como coisas, é complicado. E quando as pessoas te tratam como qualquer coisa, não tratam humanamente, não tratam com aquele respeito. Mas não é isso que Jesus quis dizer para ele. Jesus queria que ele falasse o que ele estava vendo. O que é que você vê agora nesse horário? O que é que você está enxergando nesse momento? Esse é o momento de você deixar aí o seu pedido de oração, a sua necessidade. Daqui a pouquinho nós já vamos orar por você. Mas veja o verso 24. Ele tem algo marcante para nós. Após aquela unção, aquele homem agora, olha o texto, o homem agora levanta os seus olhos e ele vai afirmar. Essa expressão aí de levantar os olhos é o momento da cura. É o momento que ele é curado da visão. E nesse momento agora, nessa fase, ele vai declarar aquilo que ele está vendo. Olha o texto, ele diz: eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Ele estava vendo pessoas, mas elas eram semelhantes, pareciam como árvores que caminham, que andam. Quando ele relata isso nessa visão, ele diz: eu vejo. Ele declarou que estava vendo, então sua visão já estava curada. Observe que o texto diz no verso 24, que ele está dizendo que ele vê. Observe, olha o texto aí que está aparecendo para você agora. Quando ele vê isso, que ele relata o que ele está realmente vendo, ele já podia sair dali e declarando que estava curado, porque ele já estava vendo. Talvez é esse tipo de visão que você está vendo agora. Você está olhando pessoas como coisas. Você está olhando amigos, estrangeiros, outras culturas, quem sabe como coisas. E árvores que andam, vai falar do quê? De coisas, de pessoas que não têm raiz.
As pessoas pareciam como árvores, mas não tinham raiz, não estavam ainda plantadas. Ele via pessoas semelhantes a árvores que caminhavam. Elas não tinham raiz. Quantas pessoas estão, quem sabe, sem raiz, desarraigada, em situações adversas, não se firmam em nada, em nunca, não conseguem mais acreditar naquilo que falam. Ela está num momento de desconfiança. A palavra de Deus vai falar, o escritor aos Hebreus, ele vai declarar também sobre raiz de amargura. Há pessoas que estão vivendo amarguradas neste momento desses dias, porque não conseguem trabalhar, não conseguem projetar, não conseguem sonhar. Ei, pare! Jesus está te trazendo agora para o lado de fora dessa situação. Calma. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada vai te faltar. Naquele dado momento, quando ele disse que estava vendo daquele jeito, eu posso imaginar lá no jardim do Éden, aquela árvore, quando eles comeram aquele fruto, e dali eles saíram para fora naquela condição. Eu posso ver a mesma árvore agora lá no livro de Apocalipse. Eu não tenho tempo para explicar tantas coisas agora, mas eu só quero levar você a uma coisa. Para chegar lá onde nós vamos chegar lá, você precisa desse segundo toque. Jesus agora ele vem, ele perdoa pecados, ele se faz homem, ele ressuscita dos mortos mais para frente, para levar você lá para cima, numa nova visão. Olha o que diz o texto no verso 25. No verso 25 diz o texto sagrado que mais uma vez agora, olha o que está escrito aí. Ele colocou as suas mãos sobre os olhos daquele homem. Se Jesus não tivesse feito isso, aquele homem não teria o período de comunhão com ele, de andar de mão dadas. Se você quer as coisas com muita pressa, Deus tem seu tempo certo para você. Naquele momento o Senhor novamente coloca as mãos nos olhos deles, agora sem saliva. E diz a Bíblia agora que gera outro momento naquele tem uma vírgula, um espaço de tempo. Só que agora no mesmo instante aconteceu em tempo, olhe o tempo dessa palavra instante. Foi menos que o abrir e fechar dos olhos. Isso me leva a pensar numa nova visão. Naquele mesmo instante ele tendo sido completamente restaurado. Pega essa palavra aí, restaurado. Ele via agora com clareza. E nesse dado momento agora ele podia discernir todas as coisas. Ei, olhe para cá agora. Eu quero falar com você. Nesse momento agora do segundo toque, lá do lado de fora, ele está completamente agora restaurado. Nessa fase agora Jesus vai curar outra área da visão dele. Ele vai curar o discernimento. Não basta apenas ver, tem que ver de uma forma diferenciada. Quem sabe é isso que está faltando para você. Você está olhando as pessoas como coisas. E as pessoas estão te tratando como coisas qualquer. A Bíblia diz que o Senhor, naquele dado momento, naquele instante, ele restaurou aquele homem. Ele via com clareza e podia discernir todas as coisas. Eu quero te dizer que existe uma trombeta. E essa trombeta ela vai soar. E nós estamos esperando este momento de estar com o Senhor para todo sempre e eternamente. Só que quando essa trombeta soar, nós vamos ouvir isso. Além de nós ouvir, nós vamos ver nitidamente, claramente. Nós não vamos ter dúvida de nenhum tipo. Nós vamos ter a certeza, ele vai vir nos ares. Ele vem para nos arrebatar. É com mão forte e poderosa. O Espírito Santo, ele quer te levar numa nova dimensão. Você vai ver as coisas agora com clareza e você vai discernir todas as coisas. O verso 26 tem um relato muito importante. E eu já quero concluir com você.
Novamente a palavra então ela aparece, só que agora ela não aparece com vírgula. Observe o texto. Quando a palavra aparece, essa palavra no verso 26. Jesus agora ele vai enviar aquele homem. E observe para onde Jesus envia aquele homem. Jesus envia aquele homem para a sua casa. Então o texto me leva a entender que a casa dele não era dentro de Betsaida. O texto me leva a entender que a casa dele era de fora de Betsaida. Após Jesus dizer isso para ele ir para casa, Jesus vai dar uma recomendação para ele. E essa recomendação é que está escrita aí agora nessa fase: nem sequer no povoado entres. Eu quero chamar a sua atenção agora. Eu já estou concluindo. Quando Jesus curou aquele homem, uma história nova Jesus escreveu para ele. Ele abriu uma nova oportunidade para ele agora. A ordem, quando Jesus disse, vai para a tua casa, sabe o que Jesus estava querendo dizer para ele? Vai ser feliz. Vai prosperar. Tu está abençoado. Segue o teu caminho. Ninguém mais vai lançar nada em teu rosto agora. Você está livre. Mas eu tenho uma recomendação para você. E o texto vai informar essa recomendação de Jesus. O que Jesus queria devolver para ele era felicidade. Felicidade que ele não tinha dentro de Betsaida. Alegria que ele não tinha dentro de Betsaida. Mas no começo do texto, o texto mostra que Jesus chegou em Betsaida. Depois Jesus saiu para o lado de fora de Betsaida com ele. Mas olha o verbo que está nesse texto agora. Em vez de Jesus recomendar para ele, olha, não voltes para a aldeia. Olha o texto que diz. Talvez você não concorde com esse verbo, mas eu vou explicar isso para você em rápidas palavras. O texto podia estar escrito aí, olha, nem sequer no povoado voltes. Mas não é isso que está escrito. Jesus disse aí, nem sequer no povoado entres. Se eu sair, eu tenho a oportunidade de voltar, mas Jesus não compara isso. Por que está o verbo entrar aí, pastor Ayrton? Porque quando Jesus cura, quando Jesus perdoa, quando Jesus mexe na nossa vida, Ele lança tudo isso lá no mar do esquecimento. Naquele momento, aquele homem recebe uma vida nova em Jesus Cristo. Jesus não disse para ele, se voltar, não voltes para a aldeia. Não. Jesus disse, não entres mais na aldeia. Não chegue nem perto do povoado. Sabe por quê? Ele esqueceu todo o seu passado. Ele perdoou a tua vida. Talvez você tenha sido acusado, lançaram um monte de coisa no teu rosto. As pessoas não acreditam mais em você, lançam o teu pecado, não esquecem disso, mas para Deus, para o Senhor Jesus, Ele chegou pertinho dele agora. E Ele disse para ele, não entres na aldeia. Não passe nem perto do povoado. Eu não me lembro mais do que aconteceu lá atrás. Olhe para frente. Desfrute desse momento. Seja feliz neste momento. Eu já te tirei de lá. Tua caminhada agora é livre. Escute, por favor. Não retornes. Não é esse o texto. Ele diz, não entre. Porque se você entrar, Ele vai contar como se fosse a primeira vez. Quantas pessoas olham para trás? Quantas pessoas olham para um lado e olham para o outro? E a palavra para ti nessa noite é essa. Não entres nem sequer no povoado. Eu vou orar por você nesse momento. E quero desejar a você toda sorte de bênção. O inimigo das nossas almas, ele quer te acusar. E eu quero aproveitar nesse momento. Quero convidar você, que o nosso tempo já se exauriu. Que você pegue o seu copo com água. E eu quero orar pela tua vida agora. Pedindo a bênção de Deus
sobre a tua vida.